Provai e vede. História de hoje: o resgate. Cansado de viver com a minha família, eu, aos 18 anos, achando que poderia ser independente, deixei a casa dos meus pais para nunca mais voltar. Eu decidi viver a vida à minha maneira. Fui para a cidade de São Paulo e lá consegui um emprego e um lugar para morar. O trabalho era duro e ganhava pouco. Com o passar dos dias, me envolvi com pessoas do mal e me tornei um alcoólatra. Muitos anos depois, ainda por conta da minha instabilidade emocional, eu não conseguia me firmar na vida. E um dia, numa mesa de bar, eu fui reconhecido por um amigo que me deu uma triste notícia. Luiz, é você? Prazer em rever de novo, Luiz. Quanto tempo, hein? Tudo bem, filho. Fiquei triste sabendo da notícia dos seus pais. O que aconteceu com meus pais? Você não sabe? Seus pais faleceram. Eu tenho que ir, eu tô com um pouco de urgência. Eu tenho um compromisso, mas fica com Deus, tá? Muito abalado com aquilo tudo, eu, com um grande peso na consciência, fui ao fundo do poço, num caminho sem volta. Deprimido e sem nenhuma esperança, eu decidi que o melhor seria acabar com a minha vida. Na manhã seguinte, porém, eu acordei com uma sensação de que deveria fazer a minha barba, colocar a minha melhor roupa e sair de casa. Eu planejava me matar, mas com uma boa aparência. Curioso é que naquele dia eu segui numa direção diferente da que eu estava acostumado. No caminho, me deparei com uma aglomeração de pessoas alegres, bem vestidas, distribuindo livros aos que passavam. Eu pensei comigo, eu sou um ser tão desprezível que nem um livro desses eu vou ganhar. Mas ao passar por aquela gente, uma moça muito simpática veio em minha direção e me deu um livro. Ela me falou que aquele livro poderia ajudar muito a minha vida e que Jesus era o único que poderia me trazer uma esperança viva. Com muita delicadeza e com grande interesse na minha pessoa, ali mesmo, no meio da rua, ela fez uma oração por mim. Em seguida, ela me convidou para entrar na igreja para participar da programação. Nada daquilo estava nos meus planos. Eu havia me arrumado para morrer e não para estar naquele lugar. Mas confesso que a última coisa que eu estava pensando naquele momento era tirar a minha vida. Quando terminou a reunião, um irmão da igreja veio falar comigo sem nem mesmo me conhecer. Mal sabia ele que quem estava ali dentro era uma pessoa alcoólatra, desempregada e sem futuro algum. De alguma maneira, ele gostou de mim e foi me apresentando para outras pessoas. Como se eu fosse um deles, me convidaram também para participar daquela campanha de distribuição de livros nas ruas. Eu acabei indo, sem nem mesmo saber o que estava escrito naquele livro, mas eu dizia para as pessoas que era um livro muito bom. Conheci novas pessoas e naquele mesmo dia fui convidado para almoçar na casa dos irmãos. Depois de estudar a Bíblia, frequentar uma classe bíblica, eu fui batizado. A igreja me reergueu e eu louvo a Deus por sua misericórdia. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa gratidão por tudo que és, ó Senhor.
Crianças, chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Feliz sábado, sábado, dia de adoração infantil. Todos são bem-vindos. Feliz sábado, Anne. Feliz sábado. Muito obrigada porque você nos ajudou no mês de maio, ó. Foi muito legal. O tema da nossa história hoje é injeção de água. E o versículo bíblico, o verso que nós vamos ler agora na sua Bíblia também, está em 1 João 5,14. Pode ler para nós, por favor. E essa é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa, ele nos ouve. Amém. Muito obrigada. Hoje nós vamos ouvir uma linda história que aconteceu alguns anos atrás. Deus continua fazendo milagres entre nós. Vamos ver. Pedro e sua esposa trabalhavam como missionários da igreja. Eles cuidavam de uma escola e de um posto de saúde na Ilha Rasa, que fica perto de Paranaguá, no Paraná, no nosso país, Brasil. Pedro era o único professor da escola, dava aulas para todas as turmas. No posto missionário, as pessoas procuravam remédios para vermes, fortificantes e dores em geral. Se o caso era grave, a lancha levava até a cidade de Paranaguá, onde tinha hospital. Acontece que, de repente, muitas pessoas começaram a adoecer nessa ilha com os mesmos sintomas. Era quase uma epidemia. Elas ficavam na cama sem poder se levantar. Então Pedro pegava os remédios e ia de casa em casa, vendo se estavam com febre, ensinando o que deviam fazer e dava-lhes remédios. Ao chegar numa casa, encontrou o senhor muito doente, sofrendo muito. Pedro viu que ele precisava urgente de uma injeção. E essa injeção vinha da seguinte forma: um vidrinho com um pó e uma ampola com líquido. Pedro retirava o líquido da ampola e injetava no vidro do pozinho. Sacudia bastante e colocava essa mistura na seringa e aplicava no doente. Ele já havia aplicado isso em vários doentes nesse mesmo dia. E naquela hora, Pedro não notou e pegou um vidrinho que já havia colocado e juntou mais outro líquido, fazendo isso por 2 vezes. Balançou o líquido e colocou na seringa e aplicou no homem que estava muito doente. Quando foi guardar os remédios e fazer o relatório, ele viu que faltava uma ampola. Que estranho, sobrava um pozinho, mas não tinha ampola. E agora? No mesmo instante, Pedro se lembrou do homem doente. Ele havia se enganado, pois dera ao homem apenas a água destilada e o remédio estava no pozinho, que não foi usado. E assim o homem não iria ficar curado. Como já estava noite, era impossível Pedro voltar à casa daquele senhor doente. Só havia uma solução: reunir a família e orar pelo assunto. Todos oraram bastante e pela manhã as orações continuaram. Na manhã seguinte, Pedro seguiu para visitar aquele senhor e saber o que tinha acontecido. E ao chegar perto da porta, ele tomou um susto. Vocês imaginam o que tinha acontecido? Não dava para acreditar no que estava vendo. Ele viu o homem no quintal tomando banho de sol sem nenhuma dor e bem disposto. Como era possível esse homem ter sido curado apenas com água? Mas lembrem que a família de Pedro havia orado pelo assunto. Sim, eles sabiam que Deus tem poder e continua curando em nossos dias. Crianças, vocês acreditam que Deus também atende os seus pedidos? Sim, nós acreditamos. Eu acredito no seu poder e no seu amor. Vamos orar. Pai querido, obrigada por fazer milagres e cuidar de pessoas. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Cantaremos o hino 117, Se Tu Buscares a Jesus. Aqueles que puderem, se coloquem de pé.
Jesus encontrarás o Salvador. A ti virá manhã de luz e paz em seu amor. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. A luz do que ele prometeu em teu viver desfrutarás. Memórias, bênçãos lá do céu, de Deus a doce paz. Se buscares conhecê-lo, ó sim, amá-lo-ás também. Manhã feliz despontará para ti no lar de além. Jesus compreende tua dor e sempre quer teu bem-estar. Depois que junto ao Salvador, conforto hás de gozar. Se buscares conhecê-lo, assim amá-lo-ás também. Manhã feliz despontarás para ti no lar de além. Amém. Convidar aqueles que puderem se colocar de joelho para que a gente possa falar com Deus. Querido e bom Pai que estás no céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor separou esse dia, seu santo sábado, para termos um maior relacionamento contigo, Senhor. Aqui estamos, Senhor, para aprender de Ti. O Senhor fale conosco nessa manhã mais uma vez, Senhor. Possamos sair daqui transformados, moldados, modificados pela Tua palavra, Senhor. Cuida de cada um de nós aqui, ó Pai, que se faz presente. Aqueles também que não puderam estar aqui essa manhã. Cuida do Seu povo, Senhor. Necessitamos tanto da Sua presença em nossa vida. Que o Senhor nos dê um sábado na Sua presença, Senhor. E que possamos a cada dia, não somente no sábado, aprender e viver e praticar em nossa vida o que o Senhor deseja de nós, Senhor. Nós queremos também colocar em Suas mãos as pessoas que estão passando por dificuldades nesses momentos, seja financeira, seja um problema de saúde, seja qualquer problema, Senhor. Nós queremos orar, interceder por essas pessoas, porque vivemos tempos difíceis, Senhor. Nós precisamos da Sua misericórdia na nossa vida. Que o Senhor derrame essa misericórdia sobre cada lar aqui representado, sobre cada lar que necessita da Sua misericórdia. E todos nós necessitamos, Senhor. Cuida de cada um de nós. E nesse momento, Senhor, quero colocar em Tuas mãos mais uma vez o nosso pastor Eduardo, que vai repartir o pão da vida conosco. Que esse pão nos alimente, porque nós sabemos que esse pão, ele farta toda a nossa fome, Senhor. Nós sabemos que esse pão, ele traz para nós o que nós precisamos e cumprimenta aquilo que nós não temos, Senhor. Fale através da Sua palavra conosco, Senhor. Possamos sair daqui com a certeza que tivemos um encontro contigo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Em nome e por amor de Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina
dignate a ouvir e dá-nos tua paz. Quero desejar meu cordial bom dia a todos. Bom dia. Um feliz sábado. Que bom que você veio à casa do nosso Deus. Essa casa estará sempre aberta e disponível a você e sua família para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu esqueci de passar para o Adilson um recadinho, mas sexta-feira passada, no dia 21, nós começamos aqui uma semana de oração com o tema Entendendo a Profecia. E foi muito importante essa semana. Tivemos aqui pessoas, irmãos de igreja que esteve presente, acompanhando, aprendendo sobre esse tema, que é um tema complexo e que muitas vezes as pessoas perguntam para você e você não sabe explicar. Fala, não, eu vou pedir para uma pessoa para poder te visitar, ou vou perguntar para fulano, ou vou estudar para poder te explicar. Então, essa semana aqui foi falando sobre a profecia de Daniel, Apocalipse. Tivemos aqui algumas visitas que esteve aqui durante a semana acompanhando, pessoas que foram conduzidas por Deus, como ele não está aqui hoje, mas o Rodrigo, que ontem eu tive a felicidade de conversar um pouco mais de forma particular. O Rodrigo, ele foi no Google e colocou Bíblia Fácil. Ele não sabia que existia o programa Bíblia Fácil, que é da Igreja Adventista. Encontrou lá o Arilton de Oliveira, já assistiu 2 séries do programa Bíblia Fácil, está indo para a 3ª, e quando o pastor lhe falou sobre a Igreja Adventista, ele colocou no Google, a igreja mais perto da sua casa, e ele veio aqui. Essa semana ele veio 3 vezes aqui na igreja. Então você vê que Deus está conduzindo as pessoas. A Ana Paula também esteve aqui durante a semana. A Ana Paula faz parte da Igreja Assembleia de Deus, e ela foi na igreja dela, aquela igreja bem grande, que fica lá no centro, e a igreja estava fechada. E ela veio aqui a caminho aqui da sua casa, ela falou, a primeira igreja que eu achar com a porta aberta, eu vou entrar. E a primeira igreja que ela encontrou foi a Igreja Adventista. Então, irmãos, quando nós dizemos assim, vamos abrir a igreja, quando você fala assim, a igreja precisa estar aberta, de fato, precisa estar aberta mesmo. Porque essas pessoas, elas estão procurando lugar para entrar e para poder ouvir a voz de Deus. E louvamos o nome de Deus porque você que esteve acompanhando, seja presencial ou online, você vê o quanto Deus ali trabalhou através dessa semana aí de entender a profecia. Hoje também temos, tá? Hoje também teremos a nossa programação, às 20 horas. Faça planos, se você não puder estar aqui, assista, compartilhe com seus amigos e dessa forma você vai estar espalhando a pregação do Evangelho. Hoje é um dia muito especial para mim e para minha família. É o nosso último sábado aqui em Várzea. Começamos aqui um trabalho com vocês no dia 4 de janeiro e foi um trabalho maravilhoso, apesar das dificuldades que nós encontramos em virtude da pandemia, mas seguimos em fé, seguimos avante e Deus abençoou. Quando eu olho para aqui, olho ali para a família do Claudiano, ali que tivemos a oportunidade de estudar, a Mariana e o Pedro estão aqui, a estudar a Bíblia, entender o plano da salvação, entregar a vida ao Senhor Jesus. A família do Henrique ali, a esposa Samira, o seu filhinho, também o seu irmão Eric, a sua cunhada também, que tiveram aqui envolvido com o projeto. A gente esteve ali fazendo classes bíblicas e eles aceitaram. A nossa irmã ali, Maria Aparecida, que está ali junto com a irmã Pedrina, que a irmã Pedrina ali foi a nossa porta de entrada, através da amizade, nós ali desenvolvemos, né? A Júcia, que também, através da sua família abençoada, os seus 2 filhos, estudamos a Bíblia, o Mateus e o Felipe, e também aceitaram como único Salvador, e outros que nós tivemos que não estão aqui, talvez estejam nos assistindo. Eu quero mandar aqui um abraço, um feliz sábado para você que está aí nos assistindo. Já tinha até perdido o costume dessa questão online, né? A igreja abrindo presencial, às vezes a gente esquece de falar com você que está aí conectado do outro lado, mas que Deus abençoe a sua família. Eu estou muito feliz, irmão, sabe? Porque ao chegar aqui na igreja de Várzea, quando você sobe aqui e apresenta o projeto Amigos de Oração, talvez na sua cabeça, no dia que eu subir aqui a primeira vez, você vai falar assim, aí você deve ter falado, mas de novo, Amigos de Oração? Mas e quem é esse aí? Quando eu olho ali para a tia Del, a tia Del aqui, depois da gente desenvolvendo aqui uma amizade, nos tornamos amigos assim,
e ela falou assim, eu vou ver o que é que esse cabra vai falar, e dependendo do que ele falar e como ele for, eu apoio, se não, mas louvado seja o nome de Deus pelo apoio, né, através da ASA, parabéns pelo trabalho, viu, irmã? Trabalho fantástico que a senhora tem feito aí, e nós acompanhamos aí algumas pessoas, fizemos estudos bíblicos com ela, e o Espírito Santo conduziu, aqueles que entenderam a mensagem e viram que é o momento de entregar o coração a Jesus, entregaram, outros ficaram para depois, né, não quiseram aceitar, e a gente respeita, cada um tem o seu tempo, e a gente sabe que mais cedo ou mais tarde eles poderão entregar o coração a Jesus. Mas eu agradeço à igreja de Várzea, na sua totalidade, pelo apoio que você nos deu. Um apoio incondicional. Vocês abriram a porta não somente da igreja para a gente, abriram também a porta das casas de vocês. Tive a oportunidade de ir na casa de alguns, de lanchar, né? Como esquecer da irmã Pedrina, de todos os estudos ali, sempre tinha um bolinho, sempre tinha um suco, né? Ali para a gente poder lanchar. Os almoços maravilhosos que eu participei aqui na casa do irmão Cícero e na casa de outros, eu não vou mencionar assim nome por nome, inclusive, infelizmente eu estou mencionando, né? A gente acaba às vezes não lembrando de outras pessoas, mas assim, coisas que ficaram marcadas, né? A irmã Genilda com suas delícias, né? Bolo de chocolate, rosquinha, irmã, e aquelas trufas também. Irmãos, coisa maravilhosa. Então, assim, são coisas que marcaram. O apoio de vocês, de forma direta e indireta. Eu só digo uma coisa para vocês. Se você, nesses 5 meses, se você não participou diretamente do projeto com a gente, eu lamento, porque eu não sei se eu estarei aqui novamente nesse distrito para poder trabalhar com você. Quem sabe no futuro como um pastor distrital, né? Como vocês sabem, eu não sou pastor distrital, eu Lázaro, e nós estamos aqui apenas para apoiá-lo. Mas louvo o nome de Deus por essa igreja, estamos levando essa igreja no coração, como a igreja que nos apoiou e esteve aqui presente nesse projeto que nós tivemos aqui envolvido, Amigos de Oração. E hoje é o nosso último sábado, né? Aqui em Várzea, não o último sábado de vida, né? Mas, irmão, em nome de Jesus, a minha esposa falou ali, ó. Opa, que bom, né, amor? Muito bem, vamos então para o nosso estudo bíblico, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. É um livro um pouco, talvez você não tenha costume de estudar esse livro, mas é um livro assim que eu estudando esse livro, Deus trouxe para mim algumas lições muito importantes. É um livro particularmente pequeno, né? Ele tem apenas 2 capítulos, mas ele pode trazer lições assim formidáveis para mim e para você. Espero que a mensagem de hoje ela possa alcançar o teu coração como alcançou o meu, tá bom? Então, Ageu, nós iremos ler alguns versos. Antes de lermos, eu quero fazer mais uma oração pedindo a Deus que abençoe o nosso estudo dessa manhã, tá bom? Oremos então. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida, agradecemos ao Senhor pela saúde. Em meio ao caos que o mundo está vivendo, Senhor, nós precisamos reconhecer que nós somos abençoados pelo Senhor. Aqui existem pessoas em nosso meio, Senhor, que até foram atingidas pelo coronavírus, mas o Senhor salvou. O Senhor tirou elas do vale da sombra da morte. E nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Pai querido, nós estamos agora com a Tua Bíblia aberta, com a Tua palavra. E pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quem já abriu aí, diga amém. Quem não abriu, diz misericórdia. Ainda tem misericórdia aí, né? Eu agradeço a Deus, viu, irmãos? Como eu falei, eu não vou mencionar nomes, porque às vezes a gente acaba falando um e outros, mas agradeço a todos os irmãos que me acompanharam nos estudos bíblicos. Sem a presença de vocês, não teria acontecido, tá bom? Estivemos aí estudando com amigos de vocês, com parentes, então isso foi muito importante. Então, muito obrigado mesmo pelo apoio de todos vocês, viu? Aqui um grande agradecimento a todos vocês, tá bom? E continue sendo uma igreja que trabalha em favor da salvação das pessoas. Porque se você não trabalhar na salvação de pelo menos uma pessoa, você vai definhando na vida espiritual e infelizmente você pode até morrer espiritualmente. Então trabalhe, porque Jesus está voltando. E Ageu, capítulo 1, a partir do verso 1, diz: No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo, verso 2, Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas,
enquanto esta casa permanece em ruínas? Verso 5. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comei, mas não chega para fartar-vos, bebei, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir terra seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Nós acabamos de ler aqui um relato muito interessante. O povo de Israel, eles tinham acabado de voltar do cativeiro egípcio. De acordo com alguns estudiosos aí, cerca de 50 mil, mais ou menos, judeus, ali voltaram do cativeiro, nessa época do profeta Ageu. E ali, ao chegarem ali em Judá, eles se preocuparam em primeiro construir as suas própria casa. Porque assim, quando o inimigo ele invadia uma nação, ele destruía toda a cidade e levava o povo como escravo. E foi isso que aconteceu com aquela cidade. Deus foi lá, enviou o libertador, libertou o povo da escravidão, e eles voltaram, então, agora para Judá. Chegando lá, a sua primeira preocupação não foi em construir o templo do Senhor. A primeira preocupação deles foi construir as suas próprias casas. E aqui, através da narrativa que acabamos de fazer, Deus, ele traz uma grande repreensão em virtude das pessoas terem trocado os motivos pelo qual realmente eles deveriam viver. O tema da nossa mensagem hoje é casas inacabadas. Por onde você passa por aí, aqui mesmo em Vaz, você encontra casas que estão em construção, ou talvez casas que tentaram construir, mas não conseguiram terminar. Quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que está nesse processo construindo a sua casa, e talvez ainda nem conseguiu terminar. Às vezes faltou acabamento, quando acontece isso, normalmente o dinheiro porque acabou, né? Você fez um planejamento, e construção é assim, você faz um planejamento, pensa que vai gastar um determinado valor, e quando você menos espera, gasta muito mais. Quem construiu casa aqui sabe como é que é. Vocês aqui também, ao construir essa igreja também, vocês sabem o quanto custou. O quanto custou de trabalho, o quanto custou de suor, o quanto custou de esforço, dedicação e renúncia. Existem pessoas aqui que tiraram do próprio bolso ali e empregaram aqui na casa de Deus, e por isso, hoje nós temos aqui um templo tão bonito. Mas aqui, o texto nós acabamos de ver aqui, e eu quero tirar algumas lições muito importantes através desse texto. Aqui no verso 4 diz assim, ó, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Se você for fazer uma pesquisa no original, o significado aqui de palavra apaineladas são casas de reis, casas ornamentadas, casas estas que eram muito bonitas. Então as pessoas estavam ali não só construindo uma simples casa, elas estavam construindo casas muito bonitas. Sabe aquela casa que quando você passa na rua assim, você fala, rapaz, que casa é essa? Né? Tem um bairro ali, por exemplo, em Jarinu, não sei se você conhece ali Jarinu, mas ali do outro lado da BR, ali para a direita você tem entrada para Jarinu, e para quem está ali sentido para Campinas, né? Você tem duas entradas para Jarinu, uma entrada para Jarinu, outra para o Nova Trieste, do outro lado também você também tem entrada para Jarinu. E daquele outro lado, onde tem um posto de gasolina, tem um bairro lá em cima que tem algumas casas padrões. E tem uma pessoa que eu estou estudando a Bíblia ali, e você começa a entrar ali no bairro ali, e você passa por uma rua que só tem casa de barão. São as mansões, né? Que você olha assim, realmente, quem mora nessas casas são pessoas que têm condição financeira. E aí essas pessoas, elas estavam fazendo exatamente esse tipo de casa. E aqui Deus ele faz uma repreensão.
Por que vocês estão preocupados em construir a casa de vocês de forma tão esplêndida, de forma tão majestosa, de forma tão exagerada, investindo todos os seus recursos nessas casas, se a minha casa continua em ruínas? Sabe, irmãos, esse templo que vocês estão vendo aqui é uma representação do nome de Deus. Quando as pessoas passam aqui na frente, elas olham aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo que está lá fora, é uma representação do que nós somos. A igreja, o templo. Quando elas entram aqui, elas percebem o tipo de banco, se tem ar-condicionado, se não tem, elas observam tudo. Eu morei numa cidade chamada Benevides, lá no Pará, quando eu estava estudando teologia. Morei 4 anos naquela cidade, e lá tinha um distrito nessa cidade. Tinha em torno de mais ou menos umas 5 a 6 igrejas. E eu conheci todas essas igrejas. Não somente de ir lá, frequentar, pregar, mas alguma delas eu tive a oportunidade de, pelo menos, passar na frente dessa igreja. E era lamentável você passar na frente da igreja e ver uma fachada tão destruída. Aquele nome, o nome da igreja lá, e assim, na frente da parede, assim, descendo, aquela marca de lodo, aquela marca amarelada, aquela marca amarronzada, que chove muito no Pará, a água escorria, o lodo e a sujeira também descia à frente da igreja daquela maneira. Eu pergunto para vocês, será que estamos bem representados com uma fachada dessa? Não estamos. Então, às vezes, o que o texto está querendo nos dizer aqui, irmãos, é que muitas vezes, eu e você gastamos nosso tempo, nossos talentos e nossos recursos na construção da nossa própria casa, eu digo agora na questão intelectual e até na questão financeira. Ah, pastor, você está dizendo então que é proibido eu ter uma casa bonita? Eu não estou fazendo apologia à pobreza aqui, tá, pessoal? Deus, Ele quer que você viva bem. Mas aqui a gente precisa olhar aqui justamente o ponto que o profeta está querendo mostrar aqui para nós. Porque muitas vezes eu dedico mais tempo da minha vida, dedico meus talentos, dedico a minha vida mais para minhas coisas do que para as coisas de Deus. Eu dedico os meus recursos, a igreja faz uma campanha, vamos construir a igreja, vamos fazer uma reforma, coloca aqui uma caixinha e as pessoas falam, não, mas eu não tenho dinheiro, o dinheiro que tem não dá, não solta. E aqui Deus apresentando aqui que o povo, eles o quê? Eles, aqui no versículo 5 ele diz, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega a fartar-vos, bebeis, mas não chega a saciar-vos, e tudo que você recolhe é como você colocar em um saquetel furado, você coloca e desaparece. Essa é a vida das pessoas que pegam Deus, coloca em segundo lugar e coloca a sua vida em primeiro plano. Não, primeiro eu vou fazer as minhas realizações pessoais. Primeiro eu vou fazer aquilo que eu gosto, aquilo que atrai e aquilo que me traz prazer. Se sobrar tempo, eu dedico para Deus. Se sobrar tempo, aí eu dedico a minha vida e os meus talentos e os meus recursos para Deus. Não estou fazendo campanha aqui de prosperidade. Não estou dizendo para você que você tem que trazer aqui o seu dinheiro para a igreja, como muitas pessoas estão fazendo para aí. O ponto não é esse. Mas aqui o ponto principal que eu quero dizer para vocês é o quê? A nossa casa, não esta casa, mas a nossa casa, a nossa vida espiritual, ela está completamente destruída. Quando você olha hoje para as pessoas, para muitos cristãos que estão por aí, você olha para a vida dele, você percebe que a vida dele está completamente destituída da graça de Deus, mesmo tendo um título de cristão. Porque, meus amigos, se eu e você, se a nossa casa estivesse bem estabelecida, se a nossa casa estivesse bem construída, nós teríamos uma vida diferente. Nós teríamos uma vida cheia de poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é o grande construtor, ele é o grande arquiteto da nossa vida. Mas eu pergunto para você, tem você buscado o Espírito Santo? Tem você clamado a Deus todos os dias para que Deus te dê o Espírito Santo? Como é que Deus ele vai mudar eu e você se a gente não buscar o poder do Espírito Santo? Não tem como. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16. Essas pessoas aqui que estavam preocupadas em construir a sua própria casa, é esse tipo de pessoa aqui, ó, que está em 2 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16. 1 Coríntios capítulo 2, versos 14 a 16. Diz assim, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém.
Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Sabe, irmãos, quando eu leio o final desse verso aqui, dizendo aqui, ó, nós temos, porém, a mente de Cristo. Eu faço a pergunta para você, o que é ter a mente de Cristo? O que é pensar como Cristo? O que é realizar obras como Cristo? Quando você olha para a vida de Cristo, e você olha, não olhe para o seu irmão, porque tem gente que fala assim, nossa, a pregação que eu vi hoje, determinado irmão devia estar aqui. Não, a pregação hoje é para você que está aqui. Deus preparou essa mensagem para você, que está aqui e você que está assistindo. Não pense no outro, pense em você. Então aqui está dizendo que, se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que fazer as coisas que Cristo fazia. Eu pergunto para você, como é que era dividida a vida de Cristo? A vida de Cristo, irmãos, era dividida em 2 momentos, monte e multidão. Ele passava muito tempo na presença de Deus, e quando ele estava no meio das pessoas, ele realizava as obras de Deus. Quando eu falo as obras de Deus, não é só cura física, ele realizava transformação de vidas. Quando nós cantamos aqui, ó, que se tu buscares a Jesus, encontrarás um Salvador, é porque a única maneira, não existe, irmãos, preste bem atenção nisso aqui, ó, não existe outra maneira de eu e você termos uma vida transformada se nós não nos relacionarmos com Jesus. Você pode ser um crente fiel, você pode frequentar os cultos da igreja, você pode até ser um líder da igreja, você pode ser conhecedor da Bíblia, mas eu digo para você, se você não conhecer Jesus através de um relacionamento íntimo, você corre o risco até de perder a sua salvação. E como é que eu e você conhecemos a Jesus? Nos relacionando com Jesus. Como é que eu me relaciono com Jesus? Tirando tempo para Deus, irmãos. Se eu colocasse para você aqui, ó, uma lista de prioridades, e você colocasse assim, qual que é a tua primeira prioridade? Se eu distribuísse esse papelzinho aqui para todos vocês, eu já fiz isso em algumas igrejas, se eu distribuísse esse papelzinho para você, e colocasse assim, ó, coloque de 1 a 3 ou de 1 a 5 a lista das suas prioridades. Sabe qual que seria a nossa prioridade? Você colocaria, primeiro lugar, Deus. Todo mundo colocaria. Segunda prioridade, família. Terceira prioridade, igreja. E quarta prioridade, trabalho. Tudo bem, até aí está tudo bem. Agora quer ver como é que eu vou pegar você no laço? Coloque ao lado de cada prioridade quanto tempo você dedica a ela. Quanto tempo você dedica a Deus, ele sendo a sua primeira prioridade. Você vai colocar do lado. Vai pensando aí. Quanto tempo você dedica para a sua família? Coloque do lado. A quantidade de tempo. E quanto tempo você dedica à igreja, você coloca do lado. Você vai ver que os números eles vão se inverter. Aquele que estava em primeiro, na vida de alguns, pode até agora cair para o último lugar. Porque às vezes o tempo que nós estamos dedicando para Deus não é suficiente. Eu não estou dizendo que a gente não tenha comunhão. Todos vocês, irmãos, são cristãos sinceros. Todos vocês têm comunhão com Deus. Mas o que eu quero dizer nessa manhã, que assim como esse povo aqui que nós lemos em Ageu, eles não estavam preocupados em construir a casa de Deus, estavam preocupados apenas com as suas necessidades, é porque eles não tinham um relacionamento com Deus. É porque simplesmente eles não eram homens espirituais. Na Bíblia, irmãos, apresenta 3 tipos de pessoas quando nós falamos a respeito de intimidade com Deus ou relacionamento com Deus. O primeiro é o homem natural. É do jeito como eu e você nascemos. Se você não nasceu, de repente, no lar já cristão, todos nós nascemos como homem natural. O homem natural é aquele homem que nasce e ele não está preocupado com as coisas espirituais. Ele nasce, cresce, reproduz e morre. A vida dele se resume somente a isso. Não quer saber de nada espiritual. O segundo grupo é o grupo espiritual. O segundo grupo, ele é o grupo de relacionamento completo e real com Deus. A Bíblia apresenta esse homem como homem espiritual, aquele que tem um relacionamento autêntico com Deus. Ele é chamado de espiritual porque ele tem o Espírito Santo. Como é que você espera que o Espírito Santo vai ser derramado sobre você? De repente vai vir, que nem aconteceu lá no Pentecoste, um som impetuoso, um vento, e de repente todo mundo vai ser batizado? Negativo. Não vai acontecer dessa maneira. O Espírito Santo só vai ser derramado para aqueles que estão buscando diariamente a plenitude do Espírito Santo. Então o homem espiritual, ele vive com a mente do Senhor. Ele sai para o trabalho pensando em Deus, porque antes de ir para o trabalho, ele se relacionou com Deus. Ele volta do trabalho pensando em Deus. Ele vai dormir
conversando com Deus, ele acorda pensando em Deus, ele trabalha para Deus, ele faz tudo porque ele é um homem espiritual. As suas ações, os seus atos já não são direcionados para atender o seu bel prazer, para atender a sua própria necessidade. Ele pensa na necessidade do outro. E eu pergunto para você, você tem pensado mais na necessidade sua ou na necessidade do seu próximo? Não precisa me responder, você tem a resposta. E aí nós temos também o terceiro grupo. Nós temos um homem natural, que todos nós nascemos dessa maneira, a menos que eu e você encontremos o caminho através de alguém apresentar, ou Deus de alguma maneira se manifestar, a gente encontra Deus. O segundo homem é o homem espiritual, é aquele que, quando você vai lá para a igreja de Laodiceia, é aquele que é chamado como cristão quente. O cristão quente é aquele que tem o poder do Espírito Santo. O homem espiritual é representado lá na parábola das 10 virgens como aquele que tinha óleo em suas lâmpadas. É aquele que tinha azeite, para que quando o noivo viesse, você pudesse estar pronto. E a pergunta que eu faço, se Jesus viesse hoje, você subia ou você ficava aqui e seria destruído com os ímpios? Não precisa me responder. Terceiro grupo. O terceiro grupo é aqueles que têm um relacionamento parcial e fingido. Olha só o que é que diz aqui. É um indivíduo membro da igreja, contudo ele é um ser carnal. Se você se identificar com esse grupo, não fique com raiva de mim, tá bom? Não fique nervoso, não fique com raiva de mim, porque eu vou falar desse grupo. Mas no final, se eu perguntasse aqui, você é um crente, um cristão, é um homem espiritual ou carnal? Todo mundo levantaria e falaria assim, eu sou espiritual. Eu tenho certeza disso, por isso que eu nem fiz essa pergunta. Mas eu quero que você tire a sua conclusão até o final dessa mensagem, se você é espiritual ou se você é carnal. Então, olha só, esse aqui, o crente carnal, você sabia que esse crente ele não reconhece nem mesmo a situação que ele está? Ele não percebe que ele está correndo perigo de perder a sua salvação. Ele está tão morno, porque assim, a igreja de Laodiceia fala assim, que é melhor você ser frio. É melhor você ser frio do que você ser morno. Ou você é quente, né? Ou você é frio. Porque assim, frio, sabe qual que é a pessoa fria? É a pessoa declarada. Ela fala assim, não, eu sou isso mesmo. Entendeu? Eu gosto de beber, eu gosto de fumar, né? Eu não, tá? É só um exemplo, viu? Então eu gosto de fazer as coisas erradas, o cara é declarado. Ele fala assim, não, eu sou esse mesmo. Todo mundo sabe que ele faz isso. Mas o problema é aquele que não reconhece a situação que ele está vivendo no momento. E ele acha que essa capa, que essa envergadura, isso que ele está vivendo nesse momento, ele acha que é suficiente para poder ir para o céu. E não é. Esse tipo de pessoa, ele é um crente que, na verdade, ele se diz ser espiritual, mas, na verdade, por dentro, ele é um crente carnal. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui, ó. O que é que você sente mais prazer? É assistir um filme da Netflix ou assistir um culto aqui 2 horas? Não precisa me responder. Se o relógio passa ali das 11h30, as pessoas já começam a olhar no relógio, mas já está passando o horário. Nossa, o culto era para durar 40 minutos, mas 11h30? Irmãos, muitas vezes nós não temos prazer nas coisas do Senhor. Você passa 2 horas assistindo um jogo de futebol, 2 horas assistindo um filme, tem prazer porque ali traz adrenalina para a tua vida. Outra coisa, que hoje, infelizmente, muitas pessoas hoje, e repetindo mais uma vez, irmãos, isso que eu estou falando aqui não é recado para ninguém. Isso é uma pregação que eu estou apresentando para vocês, que Deus tocou no meu coração, e eu já apresentei essa pregação na Igreja Central de Jarinu, na Igreja do Primavera, na Igreja do Parque Iguaçu, e agora chegou a ver dessa igreja. Isso aqui não é recado para ninguém, e entenda pessoalmente. Mas eu pergunto para você, quando você pega seu celular, você tem mais prazer de quê? De jogar Free Fire, Fortnite, ou ler a Bíblia? Aí passa 10 minutinhos lendo a Bíblia e fala, opa, estou salvo. Deixa eu colocar aqui, lê a Bíblia. Opa, salvo, fiz a lição. Salvo, reavivados pela sua palavra, salvo, e uma oração de 3 minutos, salvo. Pronto. Hoje eu estou salvo, Senhor, glória a Deus. Se eu voltar hoje, estou salvo. Irmãos, a salvação consiste em conhecer aquele que é a salvação. Quando Jesus fala assim, em 1 João capítulo 5, verso 12, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Existem cristãos que vão passar uma vida inteira, conhecem a Bíblia, sabem dar um ótimo estudo bíblico, e isso é importante,
dominam a Bíblia, sabem destrinchar profecias, pregam muito bem, passam a lição da escola sabatina muito bem, isso é importante, é necessário, a igreja precisa dessas pessoas com esses talentos, mas são pessoas que muitas vezes passam a vida inteira destituída do poder de Deus. Quando Jesus subiu, ele falou assim: eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Quem está na terra hoje, trabalhando na minha salvação e na sua vida, é o Espírito Santo. Jesus está no santuário celestial, intercedendo por mim e por você. Mas quem está na terra aqui é o Espírito Santo. E eu pergunto para você, amigos, se o Espírito Santo fizesse aí uma varredura aí no teu computador e no teu celular, o que é que ele encontrava? Será que ele encontra só coisa de crente? Louvado seja o nome de Deus. Esse aqui passa 24 horas só assistindo pregações, só passa o tempo todo vendo músicas de Deus, né? Lá na Netflix, se você tem assinatura, ele só assiste filmes que vão elevar espiritualmente, que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Será que ele encontraria isso, gente? É triste, irmãos, nós olharmos hoje, e às vezes eu olho para mim. Isso eu estou falando para mim, irmãos. Não é, como eu falei para você, não é recado para ninguém. Isso é algo para mim. É algo que eu preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes a nossa casa espiritual está completamente destruída e você não está percebendo. Jesus está voltando e, como as virgens imprudentes, insensatas, você está achando que está preparado. Porque ali você tinha 10 virgens, 10 pessoas que eram da igreja, que estavam frequentando a igreja, porém, esqueceu o principal. Elas esqueceram de abastecer as suas lâmpadas. E tem gente que está vivendo uma vida sem abastecer a sua vida com um relacionamento com Jesus. Vivem uma vida como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. E Jesus não vai voltar daqui a 100 anos, ele vai voltar antes. E eu creio nessa promessa. E eu quero crer e quero pregar que Jesus ainda volta na minha geração. E o que eu puder fazer por isso, na pregação do Evangelho, eu farei. Porque eu não aguento mais esse mundo. Eu não aguento ver tanto sofrimento que as pessoas estão passando, gente. Quantas pessoas ainda irão morrer de coronavírus? Quantas mulheres serão ainda espancadas pelos seus maridos? Quantas crianças serão abusadas? Quantas pessoas serão mortas de forma cruel? Crimes hediondos acontecendo constantemente na nossa sociedade e a gente simplesmente olhar para tudo isso e achar que isso é normal. Não é normal. Queridos, o homem carnal, por ele estar destituído do Espírito Santo, eu pergunto para você, lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, fala que Jesus ele está batendo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O texto de Ageu falou assim, considerai o vosso passado. E Deus falou assim para mim, Eduardo, olha para trás. Olha o que é que eu já fiz na tua vida. Os momentos mais felizes da tua vida, os momentos que eu mais trabalhei na tua vida, foi o momento que você esteve mais aos meus pés. Foi o momento que você dedicava tempo. Mais tempo para mim, não é que eu não dedico. Mas às vezes, irmão, sabe, a gente trabalha na obra de Deus e a gente se esquece que o dono da obra é Deus. A gente se esquece que esse trabalho, às vezes eu mando mensagem para vocês, aí nos grupos, às vezes mando no pessoal, e aí, como é que tá? Vai encerrar, tá? A partir de amanhã você não recebe mais esse tipo de mensagem minha. Eu não vou mais encher a paciência de vocês. Acabou. Mas, irmãos, eu não sei, mas assim, a gente manda algumas mensagens para as pessoas, e às vezes eu fico imaginando assim, será que essa mensagem realmente chegou até você? Será que o projeto missionário, amigo de oração, que nós trabalhamos aqui para poder levar pessoas, e aqui estão presentes pessoas que foram alcançadas pelo programa Amigos de Oração, e poderia ser mais, não é só aqui, nas outras igrejas, hoje à tarde teremos 2 batismos, lá na igreja central de Jarinu, pessoas que foram alcançadas através de irmãos, e através do projeto Amigos de Oração. E aí eu fico imaginando, irmão, se nós não estamos trabalhando na salvação de pessoas, qual a razão de ser um cristão? Porque você foi alcançado por Deus. Eu e você fomos alcançados pelo Senhor. Deus ele não força ninguém a segui-lo. Deus não vai obrigar você a ter um relacionamento com Ele. Porque tem pessoas que hoje vivem um relacionamento forçado. Por exemplo, tem mulheres hoje que vivem oprimidas pelos seus esposos. Porque fala assim, se você largar de mim, eu vou matar você. Tem pessoas que vivem hoje dessa maneira. Só que Jesus ele não te ameaça. Jesus ele é amor. E Jesus ele está lá.
Ele está batendo na porta do nosso coração. E a pergunta que eu faço para Jesus, para você, por que Jesus não entra no nosso coração? Sabe por quê? Porque ele não é convidado. Jesus só entra onde ele é convidado. Se Jesus está batendo na porta do teu coração e você resiste, se você resiste continuar vivendo essa capa, né, que você fala assim, não, mas eu vou para a igreja, eu sou um crente há tanto tempo, tal. Mas e cadê o poder, irmãos? Cadê a vida transformada? Cadê você orar e as coisas acontecerem? Você se ajoelhar no chão, você orar por uma pessoa e Deus curar aquela pessoa. Você orar por a conversão de uma pessoa e a pessoa se converter. Cadê o poder da oração, da nossa oração? Não temos poder na oração porque nós não temos o Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo enganando a nós mesmos. Porque tem pessoas que, ao ouvir essa mensagem, falam assim, realmente, foi um choque de realidade. A minha casa realmente não está boa, eu preciso realmente investir na construção da minha casa espiritual. Já tem outros que falam assim, não, deixa a vida me levar mesmo, estou desse jeito, não tem jeito mesmo, eu vou continuar assim vivendo. E usam as muletas da vida, não, é por causa disso, não é por causa daquilo, a dificuldade é essa. Olha o que está escrito, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo 22, versículo 23. Olha o que Jesus, olha que recado ele dá para mim e para você. Se nós não estivermos vivendo de acordo com a sua vontade. É bem verdade que eu esteja falando para alguém aqui que vive um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus, que tem vivido experiências com Deus. Talvez o que eu esteja falando aqui não se encaixe para todos que estão nos ouvindo aqui ou de forma virtual. Mateus capítulo 7, versículo 22 e versículo 23 diz assim, muitos naquele dia, que dia? Na volta de Jesus, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Irmão, isso aqui é muito sério. A gente usa esse texto aqui para as pessoas que, por aí, elas não estão seguindo, não estão guardando os mandamentos de Deus, não estão fazendo a vontade. Mas esse texto também é para mim e para você. Se eu e você não virar a chave da conversão, você está num ponto, precisa mudar, um giro de 180 graus. Se a gente não virar essa chave, as coisas não vão acontecer. Não pense você que é uma semana de oração, é um programa que você assiste na internet, é uma semana de oração aqui na igreja que vai mudar a sua vida. Não. Quem vai mudar a sua vida é Jesus Cristo. E Ele está aí do teu lado, através da presença do Espírito Santo. Todos os dias, Jesus ao você acordar, Jesus olha para você assim e Ele fala assim, mais um novo dia. O meu filho acordou, então a primeira coisa que ele vai fazer é me buscar. E sabe o que é que muitas vezes eu e você fazemos? Nós vamos para um Deus chamado celular. Vamos ver quem foi que mandou mensagem para a gente. A gente vai ver quais foram as mensagens que mandaram para a gente, quais são os compromissos que a gente tem com as pessoas. Eu e você não podemos sair da nossa casa para falar com ninguém, sem antes você falar com Deus dos exércitos. O seu primeiro encontro, antes de você sair de casa, é com Deus. Se você não tem um encontro com Deus antes de sair de casa, a sua vida não vai ter sentido. Você pode viajar, você pode ganhar dinheiro, você pode fazer faculdade, mestrado, doutorado, PhD, você pode fazer o que for, mas isso não vai trazer felicidade ao teu coração. Certa vez Jesus chegou para os discípulos e falou assim, para os fariseus, João capítulo 5, verso 39, examinar as escrituras porque vocês julgam ter a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nós usamos muito esse verso no primeiro estudo do estudo bíblico, que fala sobre a Bíblia, e não está errado. A gente tem que examinar. Só que ali Jesus estava transmitindo uma repreensão. Os fariseus acreditavam, irmãos, que somente saber da Torá, somente saber ali, porque só existia o Antigo Testamento, somente conhecer a Bíblia de forma cognitiva era o suficiente para ser salvo. Só que no versículo 40, que a maioria de nós não atentamos para o versículo, o versículo que vem depois. Diz assim, examinar as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Verso 40. Contudo, não quereis vir a mim para ter
vida. A vida eterna consiste em conhecer a Jesus. Conhecer Jesus é tudo, irmãos. Não existe nada nesse mundo melhor do que você conhecer a Deus. Você pode me dizer, não, Eduardo, mas eu já viajei para tal lugar, já fui, me trouxe assim um êxtase, trouxe uma felicidade, mas nada se compara ao seu coração ser alcançado pelo Senhor Jesus. Quando a Bíblia fala aqui que Jesus vai chegar para as pessoas e vai dizer assim, ó, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Porque quando estiver aqui na terra, não se relacionaram com Jesus. Como é que eu vou confiar em Deus se eu não conheço a Deus? Nós só confiamos em quem a gente conhece. E a gente só conhece em quem a gente se relaciona. Como é que eu vou conhecer a Deus, irmãos, apenas pelo processo cognitivo? Apenas lendo sobre Deus? Apenas ouvindo sobre Deus? Eu e você precisamos ter uma experiência íntima com o Senhor. Certa vez perguntaram para Billy Graham, Deus existe? E Billy Graham respondeu assim, existe. Ele falou assim, como é que você pode provar? E ele falou assim, hoje de manhã eu falei com ele. Nossa, irmãos, isso é a descrição de quem conhece a Deus. Certa vez Jesus perguntou para os discípulos, falou assim, o que é que as pessoas estão dizendo a meu respeito? Não, estão dizendo que o Senhor é o João Batista, que o Senhor é Elias, que o Senhor é um grande profeta. E Jesus pergunta para ele, e vocês? O que é que vocês acham que eu sou? Todo mundo ficou calado. Pedrão falou assim, tu és o Cristo. Isso é a definição de quem está se relacionando com Deus e conhece a Deus. Aqui nessa manhã, irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós erramos. Às vezes você está caminhando na vida cristã e você tropeça. Maurice Vender, ele fala que não existe uma pessoa que parcialmente entrega para Deus. Ele escreveu certa vez em um dos livros que ele fala assim, não, inclusive tem duas gestantes aqui, pelo menos a que eu conheço, né, a Mariana e a esposa ali do Fernando. Ele diz assim, ó, não tem como uma mulher estar parcialmente grávida. Ou ela está grávida ou ela não está. Então não existe vida parcialmente transformada. Ou está transformado ou não está. Sabe qual que é o grande problema da vida cristã, irmão? O grande problema é que muitas vezes nós achamos que nós somos cristãos espirituais, mas nós somos crentes carnais. É porque nós não estamos entregando a nossa vida completamente a Deus. Porque eu te garanto, que no dia que você entregar a sua vida para Ele, falar assim, Senhor, está aqui. Não importa o que o Senhor vai dizer, não importa para onde o Senhor vai me orientar, como o Senhor vai me orientar. Eu estou disposto a fazer a tua vontade. Eu tenho certeza que no dia que você fizer essa oração, a sua vida vai ser completamente transformada. As pessoas vão olhar para nós, irmãos, e elas vão ver Jesus. As pessoas olham para nós e hoje elas veem pessoas normais. Nós entramos em supermercados, em escolas, nós entramos nos lugares e as pessoas olham para nós e veem a gente como pessoas normais. E nós não somos pessoas normais. Nós somos pessoas que conhecemos a Jesus. Nós somos pessoas que as pessoas precisam olhar para nós e eu não preciso abrir a Bíblia para ela para dizer que eu conheço a Jesus. Ela vai olhar para mim e vai ver o olhar de Jesus. Ela vai ver nos meus atos, os atos de Jesus. Quando você está lá no trânsito, que uma pessoa passa na sua frente, o que é que você quer que a gente faz? Você buzina. Quantas vezes eu já fiz isso, irmãos? Eu buzino, boto a mão para fora, ô, você está doido, rapaz? Aí, de repente, eu estou aqui na igreja pregando, o caba está sentado bem no banco. Fala, rapaz, aquele caba lá que ficou nervoso comigo no banco. Isso não é ter vida transformada. Uma pessoa corta a fila e você vai lá e briga, todo mundo está ali brigando. Irmãos, nós precisamos ter a mente de Cristo. Não tem como eu e você ter a mente de Cristo se todos os dias eu acordar e falar assim, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, fala comigo, Senhor. Eu acabei de ler esse texto aqui, Senhor, explicitamente ele está me dizendo isso. Mas, Senhor, o que é que o Senhor quer me dizer implicitamente? O que é que está de trás desse texto? Porque era dessa forma que Jesus estudava a Bíblia. Hoje, às vezes, a gente lê a Bíblia apenas como informativa. E a Bíblia ela tem que ser o quê? Meditativa. Só que para meditar, irmão, tem que ter tempo. Não adianta a gente dormir meia-noite, tem que entrar 8 horas da manhã no trabalho e você levantar 6h30, 7 horas, achar que você vai ter tempo para Deus. Não tem. E é assim a gente vai levando os nossos anos. Vai passando ano e a vida da gente continua a mesma coisa. Jesus quer mudar a história da sua vida. Jesus quer entrar na sua vida e falar assim, agora sim. Agora ele entendeu que ele precisa dedicar tempo para mim. Não existe coisa pior, irmãos. Eu já fui em lugares que eu fui, as pessoas foram indiferentes comigo. Às vezes pelo meu tipo de vestimenta, às vezes
pelo carro que eu tenho, e as pessoas foram indiferentes comigo. E como é ruim uma pessoa te tratar de forma indiferente. Agora eu pergunto para você, como é que Jesus se sente quando você trata ele indiferente? Quando você todos os dias acorda na sua autossuficiência, no seu conhecimento apenas cognitivo, achar que tudo que você aprendeu é suficiente, que você não precisa aprender mais nada, que você não tem como mais aprender nada, porque se você chegou ao limite. A vida cristã, ela não tem limite. A vida cristã, ela não é montanha-russa, altos e baixos. A vida cristã, ela tem que ser sempre ascensão. A gente tem que sempre subir. É como um elevador, irmãos. Você está dentro de um elevador e de repente ali o elevador está subindo e você tropeça e cai ali naquele elevador. Eu pergunto para você, o fato de você ter caído dentro do elevador, isso vai impedir de você chegar até o seu destino, que é o andar que você colocou? Você continua subindo. A vida cristã, ela não deve ser uma montanha-russa. Ela deve ser o quê? Quando você cai, você não volta para o início. Você começa de onde você parou, porque você já tem uma bagagem espiritual. Porque você já se relaciona com Jesus. Sabe, irmãos, quando eu acordo de manhã, eu não consigo acordar de manhã sem, primeira coisa que eu fazer, ir na presença de Deus. Falar assim, Senhor, tem misericórdia desse servo teu aqui, ó. Tem misericórdia, e vou lá falar com Jesus, e abro o meu coração. Às vezes eu choro na presença de Deus, Senhor, eu não entendo porque é que está acontecendo isso. Por que a minha vida está assim, Senhor? Porque quando eu li esse texto de Ageu, a primeira pessoa que Deus falou foi para mim. Ele falou assim, Eduardo, você precisa melhorar o seu relacionamento comigo. Você precisa investir na sua casa espiritual. Você precisa investir na construção da sua vida. Porque a única maneira, como diz a Bíblia, um construiu a casa na areia e outro construiu na rocha. O que sobreviveu foi aquele que construiu na rocha. E tem gente hoje que qualquer coisinha ele já está balançando e já... Tem gente que nessa pandemia está aproveitando a oportunidade para distanciar-se de Jesus. Não vem à igreja. A igreja está aberta. A igreja está aberta os dias de culto. Ah, mas é melhor assistir dentro de casa, está frio. Ah, tudo bem, eu respeito. É uma escolha sua, mas é importante nós estarmos aqui na igreja. Aqui é a casa de Deus, é a comunidade onde nós nos fortalecemos. Queridos, Jesus, nessa manhã, eu quero ler o último texto com você, antes da gente concluir essa mensagem. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Quando você olha essa definição que nós estamos falando aqui a respeito do homem carnal, será que você ainda se considera um homem espiritual? Será que você e eu somos um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia de poder? Mas olha só o que aqui diz 1 Coríntios 3, verso 3. 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como as crianças em Cristo, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3, porquanto havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Ele diz aqui, ó, ele usa uma palavrinha aqui que você precisa prestar bastante atenção. Ainda sois carnais. Isso significa que existe esperança para mim e para você. Existe ainda solução para a minha e para a tua vida espiritual. Deus, ele quer fazer de 2021 não a mesma coisa que o ano de 2020 aconteceu na sua vida. Um ano parado, um ano que você ficou mais em casa, um ano que você está enjoado de live, de assistir tanta coisa online. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer encontrar-se com você. Quando Maria e José levou Jesus ao templo, e dali eles fizeram as suas ofertas e foram embora, Jesus ficou no templo. E sabe quanto tempo foi que eles vieram encontrar Jesus? Depois de quantos dias? 3 dias. Quanto tempo você não encontra Jesus? Será que você está há 3 dias longe dessa comunhão com Deus, que você não consegue ter mesmo um encontro com Jesus? Porque quando você tem um encontro com Jesus, irmãos, a sua vida muda. Não tem como você ir à presença de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Aqui diz que ainda sois carnais, porque praticais contendas. Não tem como você se relacionar com Jesus e ser uma pessoa que pratica contendas dentro da sua casa, no teu trabalho ou dentro da igreja. Isso aí é uma pessoa carnal, não é uma pessoa espiritual. Nessa manhã, meus amigos, eu quero dizer para vocês
que Jesus está com saudade de você. Jesus está com saudade de você dedicar aquele tempo. Você sentar na presença dele e falar assim: Senhor, agora é só eu e o Senhor. Não tem ninguém aqui que vai me atrapalhar. Agora, Senhor, eu me programei tempo suficiente para sentar aqui na tua presença e a gente conversar. E sabe, irmãos, aquele momento que você vai passar com Deus vai ser tão gostoso, vai ser tão prazeroso, que quando você falar assim: Senhor, eu tenho que sair porque eu tenho que trabalhar, eu tenho um compromisso agora. Então a gente vai ter que encerrar esse momento aqui. Jesus vai falar assim: não, você não vai encerrar esse momento, porque eu vou com você. Eu vou estar do teu lado. Então vamos continuar conectados, vamos continuar se falando. Sabe, irmãos, às vezes a gente passa o dia todo conectado com as coisas deste mundo. Redes sociais, tanta coisa, tanto entretenimento que hoje a internet oferece para a gente, que se a gente não tiver cuidado, isso está sufocando a nossa fé. E aí Jesus fala assim: filho, eu estou batendo na porta do teu coração, eu quero a tua atenção, eu quero te levar para o céu, mas eu preciso que você decida isso. Eu preciso que você abra o seu coração para mim. Eu quero que você diga o que é que você está passando. Você está com a vida espiritual que você não está satisfeita com ela, diga para mim, e eu vou fazer algo por você. Eu vou enviar o Espírito Santo na sua vida, e os pecados que você tem, os pecados acariciados, os pecados que interrompem a sua comunicação comigo, eu vou tirar da tua vida, eu vou perdoar, eu vou te transformar, eu vou tornar você um novo ser. E nós iremos parecer tanto com Jesus, que quando as pessoas olharem para nós, elas não vão ver a gente, elas verão a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero colocar um hino para você agora. O Jonathan vai colocar uma música, ela vai ser uma música aqui projetada aqui, mas eu queria que você meditasse nessa música. Há quanto tempo você está longe de Jesus? Não, pastor, mas eu não estou longe de Jesus, eu estou vindo à igreja, eu leio a Bíblia, continue fazendo isso. Mas eu falo em questão do seu relacionamento. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Está bem mesmo? Você fala com Deus todos os dias? Você ouve Deus falando com você? Porque relacionamento é uma via de mão dupla. Não é um monólogo que todos os dias quando você vai lá, você fala. Porque muitas vezes a nossa oração ela está assim hoje. Você vai a Jesus e o que é que você fala? Só pede e agradece. Você vai a Jesus de manhã: Senhor, muito obrigado pela vida, pela noite. Obrigado pela vida, pela saúde. Me conceda um bom dia em nome de Jesus, amém. E aí você sai. Aí passa o dia todinho envolvido em atividade, nada de saber de Deus, nada de pensar em Deus. Chega no final do dia, quando você vai descansar, qual é a nossa oração muitas vezes? Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia, obrigado pela proteção, me dê uma boa noite, em nome de Jesus, amém. E aí você passa muitas vezes anos e anos vivendo somente dessa maneira. Um relacionamento superficial. Muitas vezes a nossa embalagem, ela é espiritual. As pessoas olham para nós e até percebem que nós somos crentes, somos cristãos. Mas o nosso comportamento não é um comportamento de cristão. Os nossos pensamentos, as nossas ações, elas não mostram que eu e você estamos plenamente convertidos. Quero terminar com essa frase, diz assim, ó: a maior tragédia na vida do cristão é que ele não receberá a vida eterna se ele não mudar. Irmãos, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está escrito na Bíblia. Se eu e você não temos o Espírito Santo, não pertencemos a Cristo. Nós somos puramente carnais. E nessa manhã eu quero fazer um apelo ao teu coração. Jesus nessa manhã está convidando você. Vem para mim. Se entregue a mim por inteiro. Ai, Senhor, mas eu tenho isso e aquilo. Não importa o que você fez. Não importa como você está. Mas nessa manhã, Jesus, está dizendo para você que Ele quer mudar a tua vida. Qual é a resposta que você vai dar para Deus? Vai passar a música, Jonathan? Vai conseguir passar a música? Então, ao ouvir essa música, Jesus está convidando você. Vem para Jesus. Ele está te convidando essa manhã. Se você nessa manhã se sentiu tocado pelo Espírito Santo e você quer nessa manhã selar a sua vida com Cristo, fique em pé onde você está enquanto essa música toca. E no final eu estarei orando para você. Se você
não quiser ficar em pé, fique sentado, fique em espírito de oração e entregue a sua vida. Fique à vontade. Mas ouça essa música com bastante atenção. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus. Vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Jesus te chama e tu
Pra onde vais então? Amém? Vamos orar. Paizinho querido, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, porque nós reconhecemos a nossa pecaminosidade, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que de fato, Senhor, nós ainda estamos longe daquilo que o Senhor realmente espera de nós. Mas, Senhor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor ainda nos convida para podermos termos um relacionamento íntimo com o Senhor. O Senhor ainda espera por nós, Senhor. Senhor, nós não queremos fazer mais o Senhor esperar. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor de tal maneira que o Senhor transforme a nossa vida por inteiro. Que nós possamos ter uma vida, Senhor, tão radiante da influência e do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo na nossa vida, Senhor, que nós possamos impactar. Onde a gente entrar, nós possamos impactar a vida das pessoas. Não porque nós somos melhores do que ninguém, Senhor, mas é porque tivemos um encontro com o Senhor. Nessa manhã, Senhor, o Senhor esteve aqui nessa casa. Nesta manhã, o Senhor esteve aqui na nossa casa, que é a nossa vida. Nessa manhã, Senhor, eu não sei o que é que passa no coração dos nossos irmãos que estão aqui, mas eu sei o que é que passa dentro de mim. Meu maior sonho, Senhor, é ver o Senhor nas nuvens dos céus. Meu maior sonho, Senhor, é poder Te abraçar e dizer, Senhor, muito obrigado por não ter desistido de mim. Muito obrigado porque o Senhor me amou, mesmo eu sendo indiferente, mesmo muitas vezes eu não querendo o Senhor, fazendo as coisas apenas que me agradam. Mas o Senhor trabalhou, o Senhor não desistiu de mim e hoje estou aqui para a honra e glória do Teu santo nome. Eu coloco aqui em Tuas santas mãos cada pessoa que está aqui, cada família representada. Senhor, não deixa a gente perder o foco de Ti não, Senhor. Que o nosso foco esteja no Senhor. Que nós dediquemos tempo para o Senhor, para que dessa maneira nós possamos conhecer o Senhor, como nos é dado o privilégio de conhecer. Permanece conosco, continue abençoando o pastor dessa igreja, pastor Lázaro. Continue o capacitando e dando a ele, Senhor, as habilidades, os dons do Espírito Santo, Senhor, para poder dirigir, Senhor, esse distrito para a honra e glória do Teu santo nome. Continue abençoando a liderança aqui da igreja de Várzea, como todos os irmãos, para que todos aqui, Senhor, possam cada dia mais entregar completamente seus corações a Jesus. Permanece conosco, no nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer primeiramente o pastor por essa mensagem tão edificante. O coração está aqui convidando o Espírito Santo falando comigo essa manhã. Amém. Espero que ela fale com você também. Vamos para a segunda cerveja do povo. A primeira foi a palavra do A mais importante. segunda cerveja do povo, eu queria agradecer aqui o pastor por esse tempo que ele ficou conosco aqui. De coração aqui, na igreja, eu já queria ensinar a dela aqui de novo. Porque assim, nesses momentos que passamos juntos, né? Pregando o Evangelho, por mais falhos que nós somos, nós tivemos um relacionamento e assim, a gente aprendemos muito, né? Essa mensagem de hoje, eu acho que terminou nos ensinando muitas coisas. Eu queria agradecer você e a sua família, queria convidar vocês para virem aqui. Igreja, agradecer por tudo que o Senhor tem feito e fez pela igreja e vai continuar fazendo esse ministério que Deus deu ao pastor, tá? Vai entregar, ela vai também agradecer ao pastor. Ele saiu para outra missão. E assim, nós estamos felizes, né? Mas a missão continua. Deus, ele deseja que nós pregamos o Evangelho, independente do lugar que o Evangelho seja pregado, né? Eu gostaria de fazer também um agradecimento muito especial. Em nome da Asa, e particularmente. Como o pastor falou, quando ele chegou, eu falei assim para ele,
Bom, eu queria agradecer também ao pastor por tudo, pela família, né? Sem o apoio da família, com certeza o pastor não teria realizado o trabalho que realizou. Então a família também que apoiou, né? Esteve aqui com ele. Pedir desculpas, poderíamos ter apoiado um pouco mais. Peço desculpa por mim também, mas agradeço o pastor pelo empenho, pelo trabalho que foi feito, né? Pela dedicação que o pastor teve aqui com a igreja. E já estamos com saudades, né? O Cícero colocou lá no sermão que já estamos com saudades do pastor. E que Deus ilumine a vida do pastor cada vez mais, seus caminhos. E que possa acompanhar vocês nessa jornada. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu já falei para vocês antes da mensagem, tentei me controlar aqui também, mas acabei chorando também. A gente fica muito emocionado, porque assim, pelo reconhecimento, né? Porque na verdade tudo que nós fizemos foi pensando no melhor para a igreja, né? A gente fez tudo pensando tá difícil, eu queria falar, mas tá difícil. Irmãos, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho para Deus. Eu nunca tive outro ofício. Antes de ir para a faculdade, eu fiquei 17 anos na comportagem, trabalhando com literaturas para salvar pessoas. Depois mais 4 anos na faculdade, 21 anos só de comportagem, trabalhando para Deus. E Deus me chamou para o ministério para ser um pastor. Então não pense, se algum de vocês, ao receber uma mensagem minha sobre o projeto, para você assistir uma mensagem, não pense que isso é um interesse, irmãos, porque às vezes as pessoas pensam que só pelo fato da gente trabalhar como pastor, a gente está enviando aquilo porque, não, ele trabalha nisso, ele tem que fazer isso, e às vezes não dá importância, mas não é isso, irmãos. Tudo que eu fiz aqui, eu fiz com muito amor. Porque como eu falei para vocês na minha oração, meu maior desejo não é ter uma casa, não é trocar de carro, embora tenha essas necessidades. Mas o meu maior desejo é poder encontrar Jesus, Jesus falar assim: servo bom e fiel, você fez o que estava no teu alcance para salvar pessoas. Isso para mim é o que importa. É poder cumprir aquilo que Deus colocou no meu coração e no coração da minha família. Irmãos, não é só eu, como o Jonathan acabou de falar, é a minha família. Sem eles, nada do que foi feito aqui poderia acontecer. Nós temos 15 dias que nem para casa nós voltamos. Ficamos aqui. Você acha que é fácil muitas vezes dormir no fundo da igreja, tirar o seu conforto de casa? Não é fácil, mas a gente faz isso por amor à obra de Deus. Porque nós amamos os nossos irmãos e nós queremos alcançar o maior número de pessoas para o Senhor Jesus. Então, o meu agradecimento a vocês. Como o Jonathan falou, não, a gente poderia ter apoiado. Não, não se preocupe com isso não. Fizeram o que deveria ter sido feito e nós agradecemos por todo o apoio que vocês deram para nós. E que Deus continue abençoando a vocês e que essa igreja ela continue crescendo, não somente em número de membros, mas que vocês cresçam no relacionamento com Jesus. Porque se eu e você tivermos um relacionamento verdadeiro com Jesus em casa, cada um, quando a gente chegar aqui na igreja, as coisas serão totalmente diferentes. Você vai ter um poder dentro dessa igreja. As coisas que vocês farão serão com tamanho e poder, porque todo mundo já buscou poder dentro de casa. Então que Deus batize cada um de nós com esse poder, porque é porque nós precisamos para poder avançar em meio às dificuldades.
Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me enviou ao distrito de Várzea Paulista, Senhor. Vai fazer mais ou menos uns 5 meses, Senhor, dia 4 de junho, agora faria 5 meses que nós estamos aqui trabalhando. E eu louvo o Teu nome, Senhor, porque estava escrito na Tua agenda, Senhor, que nós viríamos para este lugar. O Senhor, Pai, planejou tudo isso que aconteceu aqui. É bem verdade, Senhor, que o meu coração ainda dói, Senhor, porque eu queria ter feito mais. Eu queria ter alcançado mais pessoas para o Senhor Jesus nesse distrito, mas não deu. Peço, Senhor, que nos ajude a não desistirmos do Senhor e sempre trabalharmos em favor da salvação das pessoas, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente pudesse salvar outros, porque um dia fomos salvos por Ti. Então nos batize com o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, para que essa obra de fato seja concluída e o Senhor volte para nos buscar. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou aqui neste lugar, por todas as bênçãos que fomos aqui, todas as bênçãos que recebemos dos nossos irmãos, e que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui, Senhor. Atenda às suas necessidades, mas que a maior necessidade que nós temos, que é do Senhor Jesus, que essa necessidade, Senhor, ela venha a ser suprida todos os dias da nossa vida. Permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, obrigados a todos pela participação, obrigado a todos vocês pela presença, vocês também que estão nos assistindo em casa. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Ao pastor Eduardo, a família, muito obrigado por esse tempo que passaram conosco. Deus abençoe, tenham todos um bom sábado. Não se esqueça que nós voltamos nossos cultos, amanhã temos cultos aqui no domingo, continuaremos o último ali da série do Paulo Bife, né, que estamos tendo. Então que você possa estar aqui conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o céu